Começando os trabalhos hoje, né? Boa noite para todos, para todas, para todos, né? Então, a gente aqui está começando oficialmente a aula 2, né? Do minicurso Hoje Tem Pedal na Escola, com a Marisa Antunes, né? As pessoas estão chegando e a gente terminou a aula passada, né? Antes de passar a palavra para a Marisa, com aquela questão que ela nos deixou, né? Que é por que a bicicleta e não a bola, né? Uma coisa assim, né? Ela terminou com essa provocação. E aí hoje a gente vai para a segunda parte dos trabalhos, né? A gente, então, sem mais delongas, né? Eu passo a palavra para a Marisa, né? Agradeço mais uma vez aí por estar conosco nessa jornada de 3 dias, né? De 3 quartas-feiras conosco. E aí a gente segue os trabalhos, né? E vai conseguindo a proposta do minicurso. Então, boa noite, Marisa, tudo de bom? A palavra é sua. Eu vou estar aqui te ouvindo e nos primeiros minutos também gerenciando a parte técnica das pessoas que estão entrando. E aí você pode apresentar a dinâmica que você está pretendendo, você vai expor primeiro, expor depois, se faz o diálogo no meio, faz o diálogo, aí fica a seu critério, né, como a gente combinou, do jeito que você achar mais interessante. Acabou de entrar a Riane, que é doutoranda em Geografia e mestre em Geografia em Engenharia de Transportes, que é do grupo também, do projeto do Escola em Duas Rodas, né, pesquisadora da caminhabilidade, e as pessoas estão chegando aqui, e à medida que elas for chegando, eu vou incluindo, mas a gente já inicia os trabalhos com você. Boa noite, muito obrigado. A palavra é sua. Boa noite a todos. Que bom que vocês voltaram. Então, hoje a gente vai fazer uma dinâmica meio um pouco de um bate-bola. Então, eu vou começar falando um pouquinho, e aí eu vou passar a palavra para vocês. Vocês podem ir levantando a mão ali, daí o professor Cláudio pode ir acusando quem que pode responder ou quem quiser responder, né? E aí a gente segue para o tema da aula de hoje depois, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Cadê? Vamos lá. Tela cheia. Compartilhar. Eu não estou mais vendo vocês estão vendo a tela? Tá, sim, perfeito. Tá perfeito. Dá para ver? Dá para ver. Tá bom. Eu deixei a tela maximizada para ficar melhor a visualização para vocês. Então, qualquer coisa, alguém me avisa ou levanta a mão e pergunta ali no chat, que daí o professor me avisa, tá bom? Pode ser? Vou aproveitar que a gente ainda está nessa organização, eu vou pedir, tem algumas pessoas que elas estão com o microfone ligado, né? Simone é uma delas. Microfonia, né? Está dando microfonia. Eu vou pedir para a gente fechar, aí levanta a mão, levanta teu comandinho de levantar a mão, ou faz a pergunta no bate-papo público. Eu também vou silenciar, vou entrar rapidamente para coisas bem pontuais, e aí a gente evita o problema da microfonia. Se alguém quiser fazer uma pergunta, né, dentro da dinâmica que a Marisa propôs, aí tal, sinaliza ou avisa a Marisa, a gente para a pergunta e tal, para efeito da microfonia, tá legal? Era isso, eu até vou fazer o mesmo com o meu aqui. Então tá bom, muito obrigada, boa noite a todos. Para quem está hoje pela primeira vez, eu sou a Marisa, sou professora de Educação Física e estou finalizando agora meu doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná. E o tema da minha pesquisa é o letramento corporal, né? Então, com a bicicleta na escola. E hoje a gente vai falar um pouquinho da continuidade da aula passada sobre essa temática, né? O nome do meu projeto é Hoje Tem Pedal na Escola. Retomando só, fazendo uma retrospectiva rapidinho da aula anterior. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre a expectativa de como incluir a bicicleta na escola.
e a nossa realidade, né? Então, normalmente a gente pensa, tem alguma ideia, às vezes tem uma boa ideia, mas aí quando você vai colocar na prática, ela acaba não necessariamente não dando certo, né? Mas a gente sempre acaba tendo que enfrentar vários desafios ao longo do caminho. Então, a gente falou desses desafios na aula passada, e quais foram eles, né? Então, um dos desafios, o primeiro que eu tinha elencado era convencer a gestão escolar, conseguir as bicicletas, onde guardar as bicicletas, como fazer a manutenção das bicicletas e como desportivizar as bicicletas. Só que nessa questão de como convencer a gestão escolar, claro, eu expliquei direitinho, mas depois que acabou a aula, eu fiquei pensando, né, que talvez estivesse faltando mais um desafio. E aí que a gente deveria colocar ali por primeiro. Eu já até atualizei o PDF que eu vou disponibilizar no final do curso para vocês, com esse novo desafio, que daí ele vai ser o primeiro ali. Antes de a gente convencer a gestão escolar, eu inseri mais um desafio, que é fundamentar o projeto. Então, independente de onde você vai aplicar, como você vai aplicar, qual público você quer atingir, qual alcance você pretende ter com essa proposta ou com o seu projeto. Antes de tudo, então, seria o primeiro desafio, seria fundamentar bem esse teu projeto. Eu, normalmente, acabava incluindo ali no convencer a gestão escolar, mas aí, pensando depois da minha fala e da minha conversa com vocês na semana passada, eu achei importante incluir mais esse desafio, né? Então, lá no PDF depois vai estar compartilhado mais um desafio, que é fundamentar bem o projeto. Tá bom? Só queria fazer essa retomada rapidinho. Eu sei que a maioria estava aula passada, mas eu percebi que tem alguns alunos que não estavam presentes. Então, a gente pode começar. Eu acho que cada um podia ter, assim, uns 30 segundos para a gente não se alongar muito, para responder a enquete que eu deixei para vocês pensarem da semana passada. Então, quem estava na semana passada, por favor, comecem, um de cada vez, com calma, não vamos todo mundo junto. Eu não consigo ver vocês, mas eu acho que o professor pode direcionar e chamando um por um para vocês me responderem. Vamos por aí 30 segundos para vocês me responderem por que a bicicleta e não a bola. Valendo! Legal, gente. Quem quiser começar, tá valendo. Marcelo, quer começar? Porque para jogar bola eles não precisam de professor. Ok. Um negócio que eu cheguei a pensar assim é que não necessariamente tem que ter essa dicotomia, né? Mas o do porquê da bicicleta presente é justamente de pensar nessa perspectiva de ampliação do repertório, né? Da cultura corporal, do como se movimentar e tudo mais. Deisiane, depois Francisco Henrique Santana. Eu vou nesse mesmo caminho do Marcelo. Eu acho que a bola, ela já é um objeto que está presente em várias práticas corporais que já são vivenciadas na escola. E eu acho que o nosso papel como profissionais de educação física e como professores, acima de tudo, é levar novas experiências, né? Então, talvez a bicicleta seja uma experiência pouco vivenciada na escola. Ainda, infelizmente. Simone Bruna. Simone, depois a Bruna. O Francisco, desculpa. Francisco, depois Simone, depois a Bruna. Peraí. Vocês me ouvem? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco. Eu sou mestrando em Educação pela UFLA. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Cláudio. Não sei se você me lembra de mim, já faz um tempinho, né? Está sendo muito bacana o curso, quero parabenizá-los, né, pela iniciativa. Eu penso que a bicicleta, como os colegas falaram, ela também compõe o repertório das práticas corporais, né, da cultura corporal. Mas também tem uma questão política em torno desse tema, né? O esporte já está muito imbricado, né? Os valores neoliberais, né?
da produtividade, da eficiência, e a bicicleta, numa outra direção, ainda é vista, né, com certa repulsa por não falar essa língua, né, que rege a escola, né, nos tempos atuais. Então, superficialmente seria isso. Beleza, Francisco, saudade. Simone, depois Bruna. Simone, abre a câmera e... Tá aberto aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ouvindo. Ouvindo estou. Tá me vendo? Eu não, peraí. Simone, sua câmera já estava aberta, na verdade. Ele falou, aí eu acabei fechando. Tá. Aí, agora ok. Beleza, Desiane. Então, só reforçando, né, o que o pessoal falou aí, eu acho que a bicicleta, como a própria professora fala, né, como letramento corporal. A bola já é um elemento já de praxe da escola, e a bicicleta oportuniza também várias, com questão de sexo, né, sexualidade, todos. Acaba que o futebol e a bola prioriza mais o grupo masculino, né? Colocando isso na prática pedagógica. E a bicicleta também, para a gente que trabalha com isso já há bastante tempo, é uma mudança de estilo de vida, né, de hábito, e que vai além do muro da escola, né? A bola pode até ficar ali nesse contexto, mas a bicicleta ele vai levar para o resto da vida dele e ele vai ter as conexões diárias dele, da vida dele. Eu acho que não tem muita, né, o que questionar mais. Bruna, contigo, Bruna. É o CB, Cláudio, é a Universidade Católica de Brasília, Itaguatinga. Legal. E assim, como eu sou mestranda, minha área de pesquisa é políticas públicas de saúde e educação. E eu estava em busca de algo assim que poderia ser proposto na escola, que fosse de fácil acesso. E a bicicleta ela está tão presente na vida infantil quanto a bola, porém não é tão valorizada. Então, quando eu vi a proposta desse minicurso, foi mais um impulso para mim estar participando, para mim tentar, quem sabe, implementar lá na minha escola também. Legal. Paola, é para ir seguindo, né, Marisa? A gente, nesse ritmo... Pode seguir, eu estou escutando aqui as Quando respostas. tu quiser fechar o bloco, aí contigo. Então, na sequência, tem Paola... peraí. As pessoas, depois que falar, vou pedir para baixar a mão, mas tem, na sequência, que tem Bruna, tem Paola, depois tem Clóvis... Paola, depois Clóvis, isso aí. Depois Daniela, vai lá. Paola, com você. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Sim. Ótimo. Boa noite, todo mundo. Respondendo a pergunta, por que a bicicleta e não a bola? Porque a bicicleta permite um jeito de ser, de experimentar a rua, o bairro, a cidade, de um jeito que a bola não permite. Não que o futebol não proporcione essas experiências para além do ambiente escolar, mas a bicicleta ela é mais convidativa nesse sentido. Então, mas ao mesmo tempo que a convidativa é desafiador, porque é uma ferramenta, é um meio de transporte, é uma atividade física que, pelo custo dos equipamentos hoje, também acaba demarcando o espaço de quem pedala, quem não pedala. Aí tem que estar na escola mesmo, porque na escola pública, por exemplo, a escola é para todos, então tem que estar lá. Tranquilo, Paola? Mais alguma coisa? É isso, né? Antes de passar para Clóvis e Daniela, tem duas aqui, da Odine. Na minha opinião, com a chegada da BNCC, temos um leque de opções e estamos tendo acesso à formação continuada. Então, trazer a vivência da bicicleta na escola só mostra o quanto é importante valorizarmos a pluralidade da cultura corporal, o argumento dela. E a Riane, ela está com um problema de microfone, aí ela pediu para mandar por escrito, ela fala, porque a bicicleta vai para além dos muros da escola e é uma ferramenta para
vivenciar a cidade, ganhar independência nos deslocamentos e deixar de depender tanto dos modos motorizados, né? Ou como diria, vou completar aqui, como o lema da bicicultura, mais bicicleta, menos carro, né? Então, assim, fazendo um adendo na fala da Riane. Então, a gente passa agora para Clóvis, e de Clóvis depois para Daniela. Com você, Clóvis. Vai lá. Aí você se identifica, abre a câmera, as pessoas falam de onde vem, né? A Paola é mestra, só que eu acabei perdendo a Paola é mestra aqui do mestrado profissional da educação física da UFMG, né? Aí acabou que eu comi mosca nessa questão da apresentação, pedi daqui para frente as pessoas se apresentarem. Clóvis, com você. Boa noite a todos, eu não cheguei em casa ainda, por isso estou no trânsito aqui. Eu vou na mesma linha que a Paola respondeu, né? Eu acho que a bicicleta ela é um elemento que faz parte do cotidiano da vida da criança. E didatizar ela na escola é importante porque ela, no momento que a gente vive tanto em cidade, a gente pode utilizar a bicicleta mais adiante como um meio de transporte, né? E ela não é só um brinquedo, ela é muito mais do que um brinquedo. Então, trazer ela para a escola, além de diversificar e dinamizar e pluralizar a educação física escolar, ela contribui. É nesse sentido. Obrigado. Clóvis, você é de onde? Eu sou de Curitiba. Ah, tá. De Curitiba, tá bom? Um abraço a todos. Beleza. Antes de passar para a Daniela, Mércia escreveu aqui, não consigo usar o microfone, né? Estou com problemas no microfone também, mas ela coloca, a bicicleta na escola pode cumprir o papel de democratizar o acesso a uma prática corporal que talvez as crianças não possam acessar por questões financeiras. É o argumento que ela usa. Eu passo a palavra agora para a Daniela. Com você, Daniela. Oi, boa noite. Chegou um assistente aqui agora. Você se apresenta também. Eu não sou professora, não sou formada. Eu faço parte do Rodinha Zero, mas sou professora de bike, digamos assim, já há um bom tempo. Dia 20 de abril, a gente vai estar... Em abril não, 20 de maio a gente vai estar em Japeri, no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, faço parte do Aro 60, que é aqui de São Paulo também, mas atende o Brasil inteiro. E eu acho que a bicicleta, ao invés da bola, ela faz você conhecer muito mais o mundo em geral. Eu falo até por mim. Porque, igual agora, por exemplo, a gente foi para as escolas de Guarulhos, depois fomos para Cachoeiras do Macacu, a Simone, inclusive, foi com a gente. Agora a gente vai para Japeri, já fui para Niterói. Então, ela te leva a vários lugares, em vários sentidos. Ou você encontra pessoas de tudo quanto é lugar, e a bike sempre é assunto em todos os lugares. E teve uma pessoa que falou mais ou menos sobre isso, sobre sair dos muros da escola, que o Cláudio comentou, que ela colocou na legenda, lá no bate-papo, não lembro o nome da pessoa. Mas eu também acho que é basicamente isso. Eu não sou professora, mas estou aí no meio. Ainda, né? Ainda não é, né? Acaba sendo, né? Não tem mais pessoas inscritas, Marisa. Quer ir comentando? Enquanto isso, as outras pessoas vão animando aí. Tem outras pessoas aqui, mas você já pode comentar esse bloco. Então, beleza. Eu não sei, vocês conseguem me ver? Sim, perfeitamente. Tá. Então, beleza. Então, depois eu vou mostrar um negócio, só vou pedir para ver se eu estou bem na câmera, porque eu não vejo nada, só a apresentação. Mas eu gostei bastante das respostas, eu acho que a pergunta é uma pergunta bem provocativa, é uma pergunta que me inquietou há muito tempo, e a resposta, não tem resposta errada, não tem resposta certa para essa pergunta, né? Mas a gente que trabalha com a bicicleta, que está pensando em incluir a bicicleta na escola,
que dão aulas de bicicleta, né? Tem muita gente aqui em Curitiba, até o projeto Bike Anjo, tem muita gente que são voluntários e não são professores formados, né? Mas, assim, são professores que ensinam as crianças a andar de bicicleta, então eles são professores também, né? Então, a gente acaba que, se a gente está ensinando, se a gente está aprendendo, se a gente está trocando, a gente é um pouquinho professor também. Mas, quanto à questão, né, porque a bicicleta e não a bola, então, duas coisas, né? Primeiro, a bola é um elemento comum, como disseram, alguém disse aí nas respostas, né? Na educação física, na escola. Então, assim, sempre teve bola, sempre tem bola e sempre vai ter bola. E a gente, né, mora num país que a representatividade do futebol é muito grande, tem vários esportes coletivos. O esporte coletivo, ele é trabalhado na escola por uma questão de espaço, por uma questão de economia, até porque, por exemplo, uma quadra a gente consegue ter linhas de todos os esportes, né, coletivos quase, né, os 4 balls que a gente normalmente trabalha na escola. Então, tem várias questões por trás dessa bola, né? Então, a bola é um elemento comum. Então, por que a bicicleta? Porque a bicicleta é isso. A bicicleta, ela é uma novidade, ela é motivacional, ela é muito utilitária para a sociedade e principalmente, né, se a criança aprende a andar de bicicleta na escola e ela aprende bem a andar, né, se ela aprende com responsabilidade, a chance dela ser um adulto ciclista é muito grande, né, porque a bicicleta por si só ela já é motivacional. Então, a partir de boas práticas com a bicicleta na escola, a gente vai sim conseguir ultrapassar os muros da escola. E a ideia justamente é essa, é tentar formar um estudante que seja letrado de corpo inteiro, que tenha esse letramento corporal. E o que seria isso? Seria fazer com que ele se tornasse ativo e responsável pela sua prática de atividade física ao longo de toda a vida. E a bicicleta, ela consegue atravessar todos os níveis, como a gente viu na aula passada, todos os níveis da vida do estudante, né? Desde criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. Então, todo mundo pode usar a bicicleta. E se a gente precisa estar ativo durante toda a vida e a bicicleta proporciona isso, é por isso a bicicleta e não a bola, porque a bola, ela precisa... não obrigatoriamente, mas na maioria das vezes ela precisa de uma coletividade para acontecer, né? O jogo é difícil brincar sozinho de bola. Então, e na escola é muito fácil, porque a gente tem muitos colegas, as turmas são sempre cheias, então usar a bola na escola é muito fácil. E a gente pode usar a bola ao longo da vida também, mas frente à realidade da sociedade atual, né? Todo mundo sempre é muito ocupado, tem seu próprio trabalho. Então, essa coletividade que a gente tem na escola, ela acaba se perdendo quando a gente sai da escola. E a bicicleta, ela pode continuar com você, mesmo que você não tenha essa coletividade. Então, individualmente você pode pedalar, em grupo você pode pedalar, em todas as idades você pode pedalar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Porque a bicicleta e não a bola. Eu acho que seria isso. Antes da gente seguir, por acaso tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Ou a gente pode seguir? Eu fiquei com vontade de fazer um comentário. Eu acho que, está dialogando um pouco com a Paola, mas e outras pessoas também, a própria Riane, você, eu acho que tem uma coisa assim que me toca muito, que é como é que a bicicleta ela pode ser um instrumento do ponto de vista de formação para aquilo que o Henri Lefebvre chama de direito à cidade, né? Assim, né? Que é um conceito da geografia, né? Então, tem a Riane, que é geógrafa, domina isso mais que eu, inclusive, né? Mas como é que tem uma dimensão realmente política, né? De ocupar a cidade por essa. E aí eu acho que, só que para isso as pessoas elas têm que, como você falou, elas têm que aprender, né? Eu acho que não dá para simplesmente só vai lá e se vira, pega a bicicleta e se vira nesse mundão aí, né? Eu acho que tem uma questão da formação de professores, né? Que eu acho que é formar as pessoas para ocupar a cidade, né? Para viver a cidade, né? Principalmente, às vezes, em culturas tão individualistas que a gente vive, né? Então, eu fico pensando muito na dimensão política
da dimensão política desse ciclismo educacional, uma dimensão política do impacto desse que você está chamando de letramento corporal na conquista da cidade, né? Porque acaba uma cidade organizada para automóvel, né? Cada vez que essa luta contra esse tipo de cidade que é toda fixada na ideia do automóvel. Então, eram os meus 30 segundos aí. Ok, então, mas eu acho que foi isso, foi bem produtivo, né? Eu acho que sempre vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre essas questões sociais, educacionais, e como que o que a gente aprende na escola, ele tem que repercutir na vida social, né? Isso é letramento. Então, vamos lá. Então, né, superamos todos os desafios, né? Partimos do pressuposto que na aula anterior a gente superou os desafios. E agora, né? Como que a gente vai utilizar essa bicicleta na escola? Então, conseguimos convencer a gestão escolar, fundamentamos bem o nosso projeto, apresentamos ele, convencemos a gestão escolar, conseguimos as bicicletas, os itens de segurança, está tudo pronto. Mas e agora, né? Como que a gente vai utilizar essa bicicleta na escola? Como que a gente vai resolver esses problemas que a gente encontra, né? Eu digo assim, no dia a dia mesmo, no chão da escola, né? Porque a gente dialogar, a gente estudar, a gente embasar, a gente organizar uma sequência, uns planos, o nosso planejamento, ele é difícil, ele é trabalhoso. Mas a gente sabe, principalmente aqui, quem é professor e quem já deu aula em escola, principalmente, sabe que quando a gente chega na escola, a teoria às vezes não condiz com a prática, então a gente acaba encontrando alguns problemas, algumas dificuldades na hora da realização da prática. Então, como que a gente vai conseguir aplicar, né, essa metodologia e utilizar de fato a bicicleta como uma ferramenta educacional? Que é o que eu venho buscando nesses últimos anos, né? Que a bicicleta ela se ressignifique quando ela está dentro da escola e que ela seja uma ferramenta educacional. Então, primeiro, né? A gente pode tratar de explicações sobre o ciclismo esporte, sobre o ciclismo educacional, enquanto educação. Não podemos, né, negar que o ciclismo é um esporte, então a gente pode trabalhar isso com os estudantes, né, a questão do ciclismo enquanto esporte, e aí mostrar para eles o que a gente vai trabalhar enquanto ciclismo educacional. A gente pode também ensinar os estudantes que ainda não sabem pedalar, isso é uma coisa óbvia, né? Que a gente, quando a gente se propõe a trabalhar com bicicleta, é ensinar quem não sabe pedalar, então a gente vai fazer isso também, óbvio. A gente pode montar aulas para conversar com eles sobre os itens de segurança para pedalar, então pode ter uma aula sobre essa temática. A gente pode, né, correlacionar aulas teóricas com aulas práticas, tudo depende do tempo que a gente tem, né, disponível, se é um mês, se é um semestre, se é uma semana, se é um ano inteiro que a gente tem para trabalhar, então a gente tem muita coisa que a gente pode abordar. Eu trouxe algumas ideias aqui para vocês, norteadoras, né, de como trabalhar e o que trabalhar, mas aí, claro, dependendo de cada realidade, vocês podem selecionar o que pode vir a dar certo na sua realidade ou não. Podemos também fazer pesquisas com os estudantes sobre a história e a curiosidade da bicicleta. Então, isso é uma aula que também a gente pode trabalhar com os estudantes, a gente pode fazer uma pesquisa no laboratório de informática, a gente pode pedir para eles trazerem uma pesquisa de casa, fazendo entrevista com os familiares, com os vizinhos sobre a bicicleta, se eles sabem, se eles conhecem, né? Então, dá para passar várias coisas sobre a história da bicicleta para os estudantes. A gente pode elaborar explicações de placas de sinalização de trânsito para os ciclistas. Outra ideia é trazer circuitos motores com a bicicleta. Então, normalmente, os professores de educação física, eles já fazem esses circuitos motores para desenvolver, né, a coordenação motora, a consciência corporal dos estudantes. E aí, nesses circuitos, a gente pode também incluir a bicicleta. É desafiador, os estudantes gostam, né? Eles tentam superar os
os seus limites nas atividades, é bem legal. Jogos adaptados da educação física, então, assim, tem muitas brincadeiras que a gente já faz na educação física e que a gente consegue incluir a bicicleta nessa brincadeira. Então, as crianças, elas conhecem já determinadas brincadeiras e a gente fala, então agora, em vez de a gente fazer essa atividade, essa brincadeira correndo ou andando, a gente vai fazer pedalando. Então, tem vários jogos da educação física que são comuns à educação física escolar que a gente pode adaptar e incluir a bicicleta nesses jogos. Circuito com obstáculos também, eles gostam bastante, né? Porque eles acham bem desafiador e é motivante, é estimulante para eles. Então, você pode começar com um grau de dificuldade dos obstáculos bem pequeno e conforme os estudantes vão adquirindo mais prática, a gente pode aumentar esse grau de dificuldade dos obstáculos também. A gente pode propor pedalar no entorno da escola. Então, com a ajuda de alguns outros funcionários da escola, às vezes até uns familiares, né, da comunidade escolar, a gente pode sinalizar, né, as ruas, se a rua não for muito movimentada no entorno da escola, e a gente pode fazer esse pedal com eles no entorno da escola. A gente pode também propor palestras sobre primeiros socorros, que daí também está interligado com a nossa temática, né, de o que fazer, como proceder, para quem ligar, quando acontecer algum acidente, se acontecer quando eu estiver andando na rua, ou enfim, quais os recursos que eu posso ter, né? Então, eu acho que essas dicas básicas para os estudantes também é legal. A gente pode propor aulas sobre manutenção e reparos rápidos de bicicletas, né? Ensinar eles desde encher um pneu, regular um freio, fazer um remendo, então são coisas que dá para ensinar para os estudantes. E também dá para a gente fazer nas aulas de ciclismo educacional o bike fit, que é uma atividade que você ensina o estudante a ver se a bicicleta, entre aspas, digamos assim, ela serve para ele, né? Porque, claro que a gente pode andar em bicicleta de qualquer tamanho, mas principalmente na escola que a gente vai compartilhar bicicletas, né? Às vezes não tem bicicleta para todo mundo, ensinar eles, né, a altura do banco, qual que é o posicionamento do banco, se tem que colocar ele mais para frente, mais para trás, mais baixo, mais alto, né? Dá para explicar para eles, eu digo que é um bike fit caseiro, porque existe um bike fit profissional, né, que é todo pensado no tamanho da pessoa, no tamanho do quadro da bicicleta, na roda, no guidão. Então, assim, tem softwares que fazem isso, que daí é muito complexo. Mas a gente pode propor um na escola mais manual e mais prático, que seriam essas coisas básicas. Às vezes, só você regular a altura do banco já muda como a criança vai pedalar. Né? Às vezes a bicicleta não é apropriada para o tamanho dela, digamos assim, uma criança pega uma bicicleta muito pequena para o tamanho dela, às vezes você levantando o banco já fica mais confortável, então é um bike fit, né? A questão do pedal, como que ele tem que estar posicionado no teu pé, né? A distância entre o banco, né, o selim e o guidão, né, a pegada, como ele vai pegar, para não, ocasionalmente, não vir a sobrecarregar o pulso também. Eu tive muito tempo dor no pulso, e dor no pulso, dor no pescoço, atrás do pescoço também, se você não está numa posição ergonômica na bicicleta. Claro, se você pedalar um pouquinho, você não vai sentir, mas quem pedala bastante, esses desconfortos eles acabam aparecendo e às vezes com algumas dicas simples a gente consegue resolver. Então, acho que é uma coisa legal de se trabalhar também com os estudantes. Elaboração de panfletos informativos para distribuir para a comunidade, para distribuir na saída da escola, né, informativos sobre a bicicleta, sobre as normas, sobre as regras, sobre os itens de segurança, enfim, elaborar panfletos ou folders, né, das coisas que eles aprenderam na própria aula mesmo, né? Pedir para que eles façam isso, eu acho que isso também é legal. Apresentar bicicletas diferentes para os estudantes, mostrar para eles, se a gente conseguir levar, né, as bicicletas mesmo, né, bicicleta antiga, bicicleta de speed, bicicleta mountain bike, bicicleta barra forte, uma bicicleta, para mostrar para eles, é muito legal, porque muitos não imaginam, né, como que é uma bicicleta. Caso, né, a gente não tenha bicicleta física, a gente pode mostrar imagens para eles, né,
de tipos de bicicleta, desde quando surgiu a primeira bicicleta, como ela foi evoluindo ao longo dos anos, como ela está sendo ressignificada e como ela é atualmente e que tipos básicos de bicicletas que tem, né? A gente tem aí bicicleta de fazer triatlon, bicicleta de BMX, bicicleta de fazer viagens, cicloviagens, a gente tem bicicleta urbana, bicicleta mountain bike para usar, né, na zona rural, enfim, são tipos diferentes de bicicleta que às vezes parece comum para a gente, mas para os estudantes não é, é uma novidade. Então, eu acho que esse tema também dá para ser abordado. Bicicleta como um transporte sustentável, eu acho que esse tema é bem relevante hoje em dia para a gente abordar com os estudantes. A gente pode fazer atividades teóricas e práticas sobre isso, né, sobre o transporte sustentável. A bicicleta, como ela se apresenta nas ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, em quais dos 17 objetivos listados a bicicleta se encaixa, se ela se encaixa, se é possível, em quantos objetivos ela está presente, ou ela pode colaborar, né, direta ou indiretamente. Eu acho que as ODS é um tema que é trabalhado em todas as escolas também, eu acho que pode ser abordado nas aulas com bicicleta. Ciclomobilidade também, né, é um tema bem importante que dá para trabalhar na escola com eles, como que eles vão se comportar, né, questões de congestionamento, como a bicicleta pode ajudar, né, nessa ciclomobilidade, então são temas que dá para abordar também. Cicloviagem, cicloturismo, explicar para eles a diferença, simular uma viagem. Às vezes a gente pensa, cicloviagem, como que vai fazer com criança, né? Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que uma viagem, por exemplo, a viagem que eu faço da minha casa até a escola todo dia para trabalhar, é uma microviagem, é uma pequena viagem, porque são 12 quilômetros da minha casa até a escola, e é como se fosse uma viagem. Eu saio de um bairro, vou para outro bairro. Então, às vezes, a gente pode propor para eles essas microviagens dentro da própria cidade. Às vezes, dentro do próprio bairro onde eles moram, sair de casa até a escola, sair de casa até um parque próximo à casa dele. Então, podem ser consideradas microviagens, e não só pensando numa cicloviagem entre uma cidade e outra, né, como a gente costuma ver por aí, que daí são viagens de bicicleta. Claro, precisa de outros equipamentos e tal, mas dá para mostrar para eles a diferença, a comparação, que tipo de equipamento a bicicleta precisa ter, né, para fazer uma viagem mais longa. O cicloturismo, que está muito em voga hoje em dia na sociedade, né, porque virou uma indústria, né, o cicloturismo, então tem que ser abordado também. Existem pessoas que gostam de usar a bicicleta apenas para turismo ou para lazer, né? Então, como é isso, como funciona, quais são os lugares na minha região que oferecem esse tipo de lazer. Então, acho que é possível também trabalhar isso. Aulas de campo, aqui eu coloquei os exemplos da realidade de Curitiba, mas eu imagino que na cidade de vocês também deve ter algum espaço onde vocês poderiam propor e talvez levar os estudantes. Eu coloquei aqui, né, na nossa realidade, a gente tem o velódromo, que fica dentro do Jardim Botânico de Curitiba, que muita gente desconhece, inclusive os curitibanos. Então, é um lugar específico, né? Tem gente que vai fazer treino, mas você pode andar também lá, né? É gratuito, qualquer um pode pegar sua bicicleta e andar, não precisa ser uma bicicleta específica de ciclismo de estrada. Então, assim, é um espaço para utilizar para andar de bicicleta, né? E não é comum dos estudantes conhecerem esse tipo de lugar. É igual quando você ensina atletismo, por exemplo, na escola, e você adapta as atividades à realidade escolar, mas você não tem uma pista de atletismo na sua escola. Então, assim, às vezes o aluno passa a vida inteira sem nunca ver uma pista de atletismo, e quando vê, ele nem sabe o que é, né? Então, eu acho que a gente proporcionar isso é igual ao velódromo, né? Que é um espaço específico para andar de bicicleta, treinamento de bicicleta. Às vezes a criança nunca nem ouviu falar, nem viu, nem sabe que existe na sua cidade, e que em Curitiba existe. Então, eu acho que fazer uma aula de campo e levar eles para conhecer esse local seria interessante também. Aqui a gente tem a bicicletaria cultural, que é um local que é no centro da cidade, ele serve como apoio do ciclista, e também funciona como
uma oficina de bike, tem bazar sobre produtos de bicicleta, eles dão mini cursos também, e é um lugar assim que ele dá apoio ao ciclista no sentido de, por exemplo, um trabalhador que mora num bairro mais distante e ele quer vir para o trabalho de bicicleta, ele trabalha no centro da cidade, ele pode deixar a bicicleta lá o dia todo, ele pode tomar banho, trocar de roupa e pagar uma taxa simbólica para fazer isso. Então, a bicicleta dele fica lá o dia todo, ele chega, ele toma banho, ele se arruma, se troca, vai trabalhar e no final do dia ele passa e pega a bicicleta e volta embora. Então, é uma estrutura bem legal que é interessante para levar os alunos também. Outro espaço que eu citei aqui é a Praça do Bolso do Ciclista, que é uma praça bem pequenininha, também fica no centro da cidade de Curitiba, e que é uma praça, um espaço simbólico, né, de representatividade social mesmo para os ciclistas, né, de intervenção política, assim. Então, é a praça que a gente chama aqui de Praça do Bolso do Ciclista, que também acho que é interessante, que daria para mostrar para os estudantes. Também podemos fazer, né, uma integração com as famílias, né, na escola, propor gincanas com a bicicleta, propor, por exemplo, uma caça ao tesouro com a bicicleta, fazer passeios ciclísticos com a bicicleta, às vezes numa distância não muito longa, né, se a gente conseguir as autorizações específicas e tal. Normalmente, assim, o que seria ideal seria uma distância de 3 a 5 quilômetros no máximo, né, dependendo da idade da criança, da faixa etária, mas uma criança de 8 a 10 anos, ela consegue pedalar 5 quilômetros tranquilamente. Então, se ela tiver, né, uma boa estrutura, a gente pede ajuda aos familiares, aos outros profissionais da escola para fazer esse acompanhamento, mas dá para fazer. O ideal seria interessante, assim, por exemplo, uma alternativa, fazer um passeio saindo da escola até um parque próximo à escola, ou até uma praça próxima à escola, poderia chegar lá, propor um lanche saudável para os estudantes, fazer uma conversa e depois retornar, enfim, são alternativas que dá para fazer, propostas, né, que a gente consegue fazer com os alunos na escola com a bicicleta. Então, eu acho que essas são algumas dicas, algumas ideias, né, alguns nortes que a gente pode trabalhar na escola com a bicicleta, né? Eu vou mostrar rapidinho para vocês umas imagens de algumas intervenções que eu fiz em algumas escolas aqui em Curitiba, né? Então, aqui apresentando o projeto no primeiro dia, tanto para os estudantes quanto para as pessoas que estavam envolvidas, né, que iam participar, como palestrantes, como professores, os estagiários, né? Então, a gente apresenta o projeto, explica, né? Depois, para as crianças e para os adultos também que estão envolvidos. É sempre bom lembrar que a gente precisa de apoio de toda a comunidade escolar, porque senão a gente não consegue fazer sozinho, né? Não é fácil. Depois da apresentação, a gente sempre eu sempre faço uma brincadeira com eles, que é o Siga o Mestre. Então, a gente já leva algumas bicicletas no primeiro dia e faz um Siga o Mestre com bicicleta, né, para dar um gostinho de quero mais para os estudantes. Aqui um exemplo de uma atividade que a gente fez na sala de aula, uma atividade coletiva. Nesse dia, a gente estava voltando da pandemia ainda, estava restrito o número de alunos, a gente fez uma atividade em sala, essa atividade é uma atividade que dá para fazer na quadra também, com a bicicleta. Nesse dia específico, a gente fez na sala. Aqui a mesma atividade numa outra escola, montando quebra-cabeça, eles buscavam as peças com a bicicleta, voltavam, montavam o quebra-cabeça em equipes, uns com bicicleta, uns sem bicicleta, né? Aqui do lado, essa foto que tenho dado foi uma gincana que a gente fez com bicicleta. Não tinha bicicleta para todos. Vocês podem ver na foto que eles tinham algumas tarefas para cumprir, que estavam espalhadas na escola, e alguns iam pedalando e outros iam correndo, caminhando, outros ficavam tentando responder as charadas. Então, eles se dividiram dentro da equipe e fizemos uma gincana. Foi bem bacana. Essa foto aqui é um ambiente que tem aqui, eu não sei dizer se tem em todas as cidades, mas aqui na cidade de Curitiba a gente tem a Escola Pública de Trânsito, que ela foi inaugurada em 2015,
e ela é um espaço, né, que tem um circuito intermodal. Então, ele tem uma simulação, acho que tem mais fotos aqui, ó, simula rua, placa de trânsito, faixa de pedestre, e eles trabalham com ciclo, para um desafio intermodal, mas especificamente a Escola de Trânsito aqui de Curitiba, ela tem mini carros para mostrar para os estudantes. Então, eles vivenciam como pedestre e nesses mini carros. E aí eles apresentam um teatro para eles, tem uma apresentação, mas o que é interessante é que não tem bicicleta lá para eles vivenciarem. E aí, como a gente estava fazendo o projeto de bike na escola, eu pedi autorização para que eles deixassem a gente levar. Eles falaram, a gente não tem bicicleta, é só carro. Eu falei, tá, mas a gente precisa mostrar a bicicleta também. E aí eles autorizaram que a gente levasse a bicicleta e eles fizeram a vivência daí como pedestre, como ciclista e com os automóveis também que tem lá. Foi bem bacana essa experiência, né, deles vivenciarem lá na Escola Pública de Trânsito. Que mais? Aqui foi o dia que a gente fez a gincana numa outra escola, então a gente só fez uma foto no final. Eu estava sozinha nesse dia, então não pude fazer muitos registros, mas foi um dia que a gente fez gincana também. Ali tem as cores deles, a gente dividiu eles em cores, né? Ali aparece a equipe amarela, a equipe azul. Então, assim, uma alternativa que eu utilizo, quando a gente tem, por exemplo, uma turma de 30 estudantes e a gente tem só 5 ou, sei lá, 8 bicicletas, a gente divide eles em equipes e eles vão se revezando, né, nessas dinâmicas. Fica um pouco meio confuso as primeiras vezes, mas depois eles conseguem captar. Acaba sempre dando certo no final. Essa foto aqui foi o dia que a gente fez o passeio ciclístico, foi um sábado letivo, e aí a gente tinha... foi legal porque esses que estão uniformizados na frente, de camiseta amarela e preta, eles são os atletas da escola que treinam o esporte BMX. Né? Então, eles vão na pista de BMX que tem aqui em Curitiba, eles treinam, eles participam de competição. Então, assim, eles andam de bicicleta de uma outra forma, né? Não é como a gente ensina na escola. Mas como essa escola específica tem essas aulas, depois do horário eles têm esse treinamento com a bicicleta, no dia do passeio ciclista eles quiseram participar. Então, foi os alunos do ciclismo educacional, foi os alunos, os esportistas, né, os ciclistas do BMX, foi os pais dos alunos e alguns professores da escola. Então, nesse dia, todo mundo pedalou. A gente fez um percurso no entorno da escola de quase 6 quilômetros e não tinha subida, a gente pensou num percurso bem plano, né? Porque as bicicletas também, a maioria não tem marcha, então fica mais pesado para as crianças. Mas todo mundo conseguiu completar, não tivemos nenhum problema. A gente contou nesse dia também, além do apoio da Guarda Municipal, a gente conseguiu o apoio de algumas pessoas que fazem parte de grupos de ciclismo aqui em Curitiba. A gente tem vários grupos de ciclismo, então eles foram dar apoio, então eles fechavam a rua para a gente passar, enfim, ajudaram, foi bem bacana. E aqui é uma palestra também que um voluntário estava conversando com os alunos antes da nossa prática. Ele veio propor, falar um pouquinho sobre a experiência dele como um ciclista amador, né? Então, antes da nossa aula começar nesse dia, ele deu essa palestra para os estudantes. Aqui já é uma outra professora, numa outra turma, aplicando as atividades com bicicleta. Então, como as bicicletas nessa escola, elas ficam lá, fixas na escola, tem outros professores que utilizam. Então, às vezes, um professor está trabalhando um determinado tema que tem a ver com bicicleta, eles pedem se eles podem utilizar, e aí, dependendo da temática, essa aqui em específico é uma professora de educação física e está com uma ajuda nesse dia de um estagiário. Eles fizeram uma vivência na aula dela. Aqui foi o dia que a gente fez um circuito com eles, bem simples, no início ainda. Aqui, de novo, a outra professora com eles. Aqui os alunos estavam se organizando para a atividade que a gente ia fazer. Então, essa atividade ia ser na quadra, com placas já de trânsito. A gente ia fazer um circuito com a placa de sinalização.
os alunos que estavam sem bicicleta, a gente teve um problema nessa escola, porque não tinha onde, normalmente a gente enfia as placas adaptadas na grama ou na terra, assim, e aqui a gente só tinha o espaço da quadra. Então, o que a gente propôs nesse dia? Que os alunos que estivessem sem bicicleta no primeiro momento, eles ficariam segurando as placas de sinalização, e depois a gente trocou no segundo momento, né? Os que estavam pedalando, a gente trocava e todo mundo participou, foi bem bacana, simulando como se pedalar numa rua, né? Que foi uma palestra das agentes de trânsito, que elas foram lá na escola, depois que eles fizeram a visita lá da Escola Pública de Trânsito, eles voltaram na escola para conversar com os estudantes sobre a experiência que eles tiveram. Aqui um professor, um colega meu, que a gente conseguiu uma doação de um bicicletário, um paraciclo, na verdade, né? Ele está instalando ali na escola, e como vocês podem ver na foto do lado, ela já começou a ser utilizada. Então, as pessoas que chegam na escola, às vezes para ir numa reunião, para conversar com a direção, enfim, eles já começaram a utilizar o paraciclo, né? Não é bicicletário, paraciclo. Aqui uma ideia, como o meu projeto ele já está caminhando há algum tempo, e quando eu consigo bicicletas, eu estou doando as bicicletas, né? Então, para doar, se algum de vocês forem doar e tal, eu acho que é importante, eu bolei aqui esse termo bem básico de doação, né? Para que, um exemplo, caso vocês forem doar bicicletas ou capacetes, alguma coisa, tem algumas escolas que me pediram, falar assim, não, eu preciso que você assine esse termo de doação, porque não tem como a gente justificar como que a bicicleta vai ficar na escola, precisa, por exemplo, eu não sei como que funciona nos outros lugares, mas eles colocam patrimônio, né, nos objetos que tem na escola, computador, carteira, enfim, todos os objetos. E eles não tinham como colocar o patrimônio dessas bicicletas. Então, eles solicitaram para mim um termo de doação. E eu trouxe para vocês só como exemplo, caso alguém precise, existe essa possibilidade de a gente fazer bem simples, e aí a gente pode doar bicicleta, capacete, enfim, itens de segurança, o que for. Então, agora a gente vai dar uma paradinha. Caso alguém queira fazer algum comentário, pode levantar a mão, ou tiver alguma dúvida, pode perguntar, que aí, antes da gente passar para o outro bloco, eu acho que dá para abrir rapidinho para ver se alguém tem algum comentário, professor. Dá sim. Antes de passar para os comentários, eu queria estar registrando a presença aqui do professor Leandro Cardoso, doutor em Geografia, né? Se me corrija se eu estiver errado, Leandro, e professor da Engenharia de Transportes, né? Da Escola de Engenharia do setor lá, departamento, setor, não sei o quê, de Engenharia de Transportes, e, se eu não me engano, professor do mestrado lá também da Engenharia de Transportes, e que recentemente se uniu a nós oficialmente no Escola em Duas Rodas, né? Então, agradecer também a presença dele. Ele falou que ele atrasou, teve uma questão lá familiar, tal, ele falou, vou ficar quietinho aqui com a câmera desligada, só acompanhando, mas se ele quiser se pronunciar, eu estou fazendo a apresentação dele aí, tá? Nossa, tem coisa demais aqui, mas vamos abrir para as demais pessoas, mas depois eu tenho uns comentários aqui interessantes aqui. A Deisiane levantou a mão. Vai lá, Deisiane. Diga lá, Deisiane. Eu queria comentar que você estava falando sobre essa questão de trabalhar a história da bicicleta, né, na escola. Foi uma coisa que a gente fez no início, eu e Gabi, que era a bolsista que me acompanhava, né? Nós duas entramos na bolsa na mesma época, e aí a gente teve essa ideia de trabalhar a história da bicicleta. E a gente não conhecia a história da bicicleta, e aí a gente foi pesquisar, e a história é muito interessante, assim. Não sei se o pessoal conhece, mas a bicicleta ela não tinha pedal quando ela surgiu. E ela surgiu por conta de uma situação muito adversa que aconteceu, né? Numa determinada localidade, e aí não tinha outros meios de transporte, e aí a bicicleta foi uma alternativa viável. E assim, a gente levou imagens, os meninos ficaram muito curiosos, perguntando, mas como é que eles pedalavam se não tinha pedal? Como é que
né, eles se deslocavam com a bicicleta. E aí a gente foi mostrando, né, a evolução da bicicleta e eles ficaram super curiosos, assim, foi uma aula muito interessante. E a gente até fez um jogo com eles, depois contando um pouco mais sobre a bicicleta, e assim, eles adoraram o jogo, foi muito legal. Então, sobre isso, né, é bem interessante de ver, porque quando eu trabalho a história da bicicleta com eles, surgem, né, muitas coisas, é muito legal, mas, assim, é engraçado de ver que se você pegar a história da bicicleta, ela começou com a bicicleta sem pedal, e hoje em dia, a melhor forma de ensinar a andar de bicicleta é com a bicicleta sem pedal. Então, hoje, eu já tentei de várias formas, com várias metodologias, mas o que a criança aprende mais fácil é com a bicicleta sem pedal, ela conseguindo se equilibrar antes, e daí depois parece que num toque de mágica ela já está pedalando. Então é engraçado, né, quando a gente pensa na história, que a bicicleta inicialmente nasceu sem pedal, e hoje em dia a bicicleta sem pedal ela voltou. Então isso é interessante de trazer para os estudantes. Outra coisa interessante, que eu também acho que eu não comentei, meu professor falou ali que tem muita coisa, e realmente tem muita coisa. Eu falo assim que eu tenho aula sobre bicicleta para trabalhar na escola durante anos, se precisar, né? Mas, por exemplo, outra alternativa também é trazer colecionadores de bicicletas, né? Existem museu da bicicleta, colecionadores de bicicleta, bicicletas alternativas, bicicletas compartilhadas, cidade das bicicletas, né? Documentários sobre bicicletas. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Então, é muita coisa mesmo que a gente pode trabalhar na escola. Quando a gente pensa, né? Vou colocar a bicicleta na escola. Você pensa, vai ensinar. Para a educação física, uma criança que não sabe andar de bicicleta e aprende a andar de bicicleta, isso já é um ganho motor extraordinário, assim, já é um ganho muito bom. Então, pensando na questão da motricidade do estudante. Mas quando a gente abre um pouco, né, a nossa cabeça, a nossa imaginação, a gente se debruça sobre isso, a gente vê que tem infinitas possibilidades de se trabalhar na escola. Isso é muito interessante. Bruno pediu para... Vai lá, quer fazer uma pergunta, Bruno? Comentário com você. Aí se aproveita e se apresenta também, né? Bruno... o Bruno, entrou o Bruno. Pode falar, Bruno. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tá. Eu sou o Bruno, sou professor dos anos finais do ensino fundamental e mestrando no ProF da UFMG, né? Polo-UFMG. Minha questão, pensando também na pergunta inicial, porque bicicleta e não bolo, e aí, acho que foi Simone, ela trouxe a questão de gênero, né, na questão da resposta, né, que também é uma coisa que a gente percebe que outras práticas, né, além da bola, a gente vê uma maior participação de meninas e meninos que não necessariamente gostam do artifício bola, né? Eu queria saber se você já teve algum estudante que teve muita dificuldade na aprendizagem do pedalar mesmo, porque assim, eu não sei, uma coisa de inquisição, sei lá, me parece que todos que tentarem depois de um determinado tempo conseguem pedalar. Não sei. Eu fiquei tipo assim, nossa, será que já teve alguém que não conseguiu pedalar mesmo? Tipo assim, tentou e tentou e tentou, que no caso, né, sem alguma dificuldade motora ou alguma questão de membro mesmo que não conseguiu? Sim, eu tive nesses últimos 5 anos que eu estou trabalhando com bicicleta na escola, eu tive 2 estudantes que não conseguiram aprender a andar. Então, assim, o que eu percebi nessa dificuldade? Porque, assim, a criança ela tem que ter uma boa vivência motora para ela ter mais facilidade ou menos facilidade de aprender a andar de bicicleta, né? Porque a gente pensa assim, que é uma coisa fácil, mas não é, né? Se você não tem um bom equilíbrio, uma boa consciência corporal,
você tem mais dificuldade. Então, assim, esses 2 estudantes que eu não consegui mesmo, foram 2. Eu ensinei, eu acho que, tirando os alunos que já sabiam andar, que passaram pelas minhas aulas, olha, mais de 100 estudantes eu ensinei nas minhas aulas que não sabiam, né? E dentre esses, 2 não conseguiram. E o que eu identifiquei, por que eles não conseguiram? Um deles era da classe especial da escola. Não sei se todo mundo sabe o que é uma classe especial, não sei como é que funciona essa terminologia em outros lugares, mas aqui é aquela classe que o aluno ele não é tão comprometido, ou intelectualmente, né? Ele não é tão comprometido a ponto de ter que frequentar uma escola especial, mas em quase todas as escolas aqui em Curitiba tem essa classe especial, que ela não é seriada, então tem estudantes de várias faixas etárias. Às vezes ele fica 5, 6 anos na escola, na mesma turma, com a mesma professora, fazendo as atividades, porque ele não consegue evoluir, né, em vários fatores. Então, uma dessas alunas que não conseguiu aprender foi uma aluna dessa classe especial, mas assim, ela já tinha 16 anos e ela tem um problema, né? Ela tem um problema com peso, ela é obesa. Então, assim, ela pesa mais de 100 quilos. E, além disso, ela nunca desenvolveu a consciência corporal dela, né? Então, ela não tinha uma boa motricidade desenvolvida e já estava com 15 para 16 anos na época. E aí, o que eu utilizava dos recursos que eu tinha, né? Eu acho que aquela forma básica que todo mundo usa para ensinar alguém a andar de bicicleta, que você segura com uma das mãos do banco de trás, você explica mais ou menos para a criança como que ela tem que fazer, segurar no guidão e tal, e uma da sua mão fica no guidão da criança e a outra no banco de trás e você vai acompanhando. E daí, com o tempo, você tira a mão, né, do guidão e fica segurando só atrás até você mais ou menos ver como que ela está se saindo e aos poucos você vai soltando. Esse é o modo tradicional de ensinar. Só que daí, qual foi a dificuldade nesse caso específico dessa aluna? Por ela ser muito pesada e não ter uma consciência corporal, quando eu explicava para ela como que ela tinha que ficar em cima da bicicleta, ela não conseguia ficar, nem montar direito na bicicleta. E aí, a hora que eu segurava ela, que ela colocava o pé no pedal, ela não mantinha o corpo dela na bicicleta. Ela ficava, tipo, com o corpo mole, soltava o peso. E aí, eu não conseguia segurar ela para conseguir equilibrar ela, sabe? Então, eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia dar conta de segurar ela, porque ela não conseguia se estruturar no próprio corpo. E aí, eu chamei a ajuda de um outro professor, nós 2 tentando segurar ela, a gente não conseguiu dar essa estrutura para ela. Tentamos ensinar ela a colocar o pé no chão, baixamos o banco da bicicleta para que ela conseguisse colocar o pé no chão, para simular uma bicicleta sem pedal, né? Para que daí ela desse os passos no chão, pegasse o embalo, tirasse o pé do chão, como se não tivesse pedal na bicicleta. Mas ela não conseguia tirar o pé do chão. Então, além dela não conseguir se manter, ela não conseguia tirar o pé do chão. A gente ficou quase 6 meses tentando ensinar ela e depois ela acabou desistindo e a gente não conseguiu. E ela não aprendeu até hoje a andar, mas por conta, acho que, da consciência corporal dela. Na época, eu até pensei, que é uma ideia também para deixar para vocês, conseguir um triciclo de adulto. Hoje em dia, antigamente era mais difícil, mas hoje em dia é mais comum a gente se ver por aí aqueles triciclos que normalmente pessoas idosas andam, né? Que é uma bicicleta com 3 rodas, uma na frente e 2 atrás. Eu acho que vocês já devem ter visto esse tipo de bicicleta. Eu queria conseguir um triciclo desse naquela época, para que ela... Porque, assim, eu tentei colocar rodinha numa bicicleta maior que eu tinha, mas como o peso, ela era muito pesada, a rodinha quebrava, entortava e não conseguia manter ela. Aí que eu tive a ideia de trazer um triciclo. E fui atrás, pesquisei, mas, assim, é um valor bem elevado, sabe? A gente não conseguiu. Mas eu acho que seria uma alternativa para que ela tomasse consciência do que era pedalar. Porque daí ela ia sentar, ia ter um apoio e ela ia conseguir pedalar como se fosse uma criança pequenininha com uma bicicleta com rodinha. Para daí, talvez, ela adquirindo essa consciência, aos poucos ela fosse conseguindo. Mas, infelizmente, eu não consegui trazer esse triciclo para a escola e essa foi uma das alunas que não conseguiu andar. Uma outra estudante que eu tive era uma que tinha... Oi?
Desculpa cortar, mas quando você estava falando em relação a isso, talvez bicicleta ergométrica também não seria uma ideia, talvez. Seria uma opção também, uma bicicleta ergométrica, com certeza, porque daí pelo menos ela ia conseguir entender o movimento do pedal ali, né, de como se comportar em cima de uma bicicleta, para depois a gente trazer para uma bicicleta convencional. Então, essas são algumas sugestões. Eu não consegui, infelizmente, com essa aluna, e não consegui com uma outra situação que eu tive, que era uma aluna que ela tinha muito medo. Aí ela não tinha problema de peso, ela ainda era pequena, acho que ela tinha, na época, 8 ou 9 anos. Então, ela era bem pequenininha, assim, não tinha problema de peso, dava para segurar, dava para manter tudo, só que ela tinha pavor da bicicleta. Perguntei se ela tinha algum trauma, a gente investigou, perguntou para os pais, mas assim, a gente não conseguiu ensinar ela porque ela não conseguia tentar. Ela tinha tanto medo, acho que de cair, de se machucar, enfim. Os familiares dela falaram que nunca aconteceu nada, mas que ela não tinha bicicleta. Era um brinquedo que ela nunca teve em casa, né? E na escola ela tinha medo. Então ela tinha muito medo da bicicleta. Ela até participava de outras atividades, mas quando tinha a bicicleta ela não queria. Então foi pela questão de medo mesmo, a gente tentou com rodinha, nem na bicicleta com rodinha ela queria subir na bicicleta, sabe? Então, acho que a barreira foi o medo mesmo dela. Então, foi esses 2 casos que eu tive até hoje de pessoas que eu não consegui ensinar. O resto todo mundo aprendeu. Inclusive, até a diretora, como eu comentei na aula passada, né, para quem não estava, a diretora de uma das escolas que eu trabalhei, quando eu cheguei com a proposta, o sonho dela era aprender a andar de bicicleta, porque ela não sabia, não teve oportunidade quando criança, e ela tinha, na época, 52 anos. E ela estava um pouco acima do peso também. E aí ela falou para mim, perguntou assim para mim, o meu sonho é aprender a andar de bicicleta. Com certeza eu vou aprovar esse projeto aqui na escola, tal, porque é maravilhoso. E esse é o sonho da minha vida, é aprender a andar de bicicleta. Só que assim, professora, qualquer um consegue aprender a andar de bicicleta? Tipo, ela quis dizer, tipo, uma pessoa velha que nem eu, né? Ela mais ou menos quis dizer isso. Será que eu consigo aprender? E sim, a resposta é sim. Qualquer pessoa consegue, em qualquer faixa etária, né, com exceções de algumas delimitações, né, alguns casos muito específicos, mas todo mundo consegue aprender. Novo, velho, criança, idoso, gordinho, magrinho, enfim, né? Pensando num mundo ideal, né? Num mundo que todo mundo tem a possibilidade, que todo mundo tem acesso à bicicleta. Por isso que eu insisto com a ideia de colocar na escola, porque daí a gente acaba democratizando, né? Porque a gente pensa que é uma coisa comum, mas tem muitas crianças, principalmente da periferia, que não sabem andar ou nunca andaram porque nunca tiveram oportunidade, né? Daí já é uma questão financeira. Então, quando a gente traz para a escola, a gente acaba dando oportunidade para todas as crianças. Não, muito legal. A minha infância mesmo teve uma questão financeira, tinha um medo da minha mãe porque eu era operado de coração, mas no fundo tinha o meu quadro clínico também era uma justificativa porque os meus pais também não tinham coragem de dizer, olha, a gente está desempregado, não tem como te dar a bicicleta, sabe? Eu fui aprender com 28, né? Adulto já, né? É com a professora da UFMG, a Meili, né? Tá, a professora lá. Antes de passar para a Simone, né, eu fico pensando nessa... não sei, de repente você responde em bloco para a Simone também poder não agarrar as outras participações, né? E a sequência que você está planejando. Mas esse desafio dos vários aqui, dava para falar de um monte de coisa, mas essa coisa de chegar na comunidade, né? Que a gente mesmo está num contexto lá que tem um trânsito legal, um acolhimento da gestão, mas existe, às vezes, uma certa receio da gestão, do ponto de vista assim, olha, tem que ter os equipamentos, senão, se uma criança machucar, as relações são estremecidas, os pais vão chegar com tudo em cima da gente.
chegaram, inclusive, a propor joelheira, né? Não dá para pôr uma joelheira. E aí a gente explicando que não tem ganho de segurança ter decisivo, ter a tal da joelheira, né? Mas tamanha a preocupação. Eu até queria, depois eu vou abrir para a Simone, de repente você responde as duas em bloco, né? Essa coisa, como é que dialoga com a comunidade, esse diálogo da escola com a comunidade, inclusive quando a comunidade ou a escola percebe na comunidade esses receios, assim. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Mas antes de tu responder, eu vou abrir o bloco para a Simone também comentar. Você responde as duas. Ok. Vai lá, Simone. Vou fazer só um breve comentário com relação a esse triciclo que você falou, né? No projeto que a gente trabalhou agora lá em Cachoeira, o Aro 60 disponibilizou do material das bikes, né? E um dos materiais foi o triciclo. E, felizmente, a escola não tem portador de deficiência, né? Para utilização desse modal, da bicicleta. Mas o mais interessante foi que os professores envolvidos na atividade, né, a coordenadora Dani, né, muito assim, à frente da competente em todos os sentidos do projeto, explicando para esses alunos que não têm não têm deficiência, como utilizar essa bicicleta, como que os alunos deficientes poderiam usar essa bicicleta. E todos eles queriam andar nessa bicicleta. Foi muito interessante. Até os professores queriam experimentar, vivenciar o triciclo. E é bacana porque, assim, eles começam a perceber, poxa, se eu tivesse essa deficiência, né? Como seria eu andar, o outro andando numa bicicleta normal e o outro andando na outra bicicleta? Então, você experiencia também essa dinâmica. E uma outra conotação também, dentro já do Bike Anjo, uma experiência que eu tenho, a gente tem experiência de andar com cegos. A gente ensinou cegos a andar de bicicleta, né, que chama o DKV. É um projeto nosso, que a gente melhorou esse projeto. O DKV são bicicletas compartilhadas, não tipo a tandem, né? Porque geralmente os cegos, a pessoa que não tem a visão, ela vai atrás, né, na bicicleta compartilhada. Essa o DKV são duas bikes acopladas, né, por um articulador entre uma e a outra, onde o cego fica do lado de cá, o de cá vê, o DK não vê. Então, o projeto chamou o DKV. Então, o instrutor, o professor, pedala, vai dando as instruções para esse que está aqui, que não está enxergando, e dando a sinalização via oral e auditiva, né? Vamos virar para a direita, para a esquerda, pega em frente, pedala, freia. Então, assim, nós tivemos uma experiência muito bacana com cegos em Volta Redonda. E nós levamos a bicicleta para o DV, que é uma escola de deficiente visual. Então, tivemos vários projetos envolvendo e teve cegos que andou depois sem a nossa presença, numa bicicleta normal. É de arrepiar. É de arrepiar. Como que você pode ensinar um cego a andar de bicicleta? É possível, sim. Né? Então, a gente fala que as limitações estão aqui dentro, né? Não estão aqui no nosso corpo. Então, é muito interessante a gente trabalhar com o portador de deficiência e uma experiência, assim, que a bicicleta, ela realmente não tem limite, gente. Ela não tem peso, não tem altura, não tem cego, não tem gordo. Ela é democratizada mesmo. Eu tenho uma... Obrigada, Simone. Eu tenho uma fala muito interessante de um colega amigo meu de uma cidade vizinha aqui de Curitiba, que o projeto Hoje Tem Pedal, né, já doou bicicleta para essa cidade, né, a cidade de Ponta Grossa, 100 quilômetros aqui de Curitiba, e aí eu tinha, acho que 5 bicicletas na época que eu fui, eu queria doar para alguma escola, mas queria doar para alguma escola que o professor fosse utilizar, né? Que desse significado para aquela bicicleta. E aí eu comecei a procurar os meus colegas, né, de profissão, que eu já tinha em algum momento trabalhado com eles, e se eles estavam a fim, né, de encarar esse desafio. E aí eu tinha muita preocupação quanto ao tamanho das bicicletas, né? Porque aí eu peguei e falei assim para ele, falei assim, tá, mas eu preciso saber quais alunos que você vai trabalhar, porque assim, eu não sei se a bicicleta vai servir, falei para ele, né? Assim, será que vai servir para os teus alunos, para a tua realidade? Aí ele pegou e falou assim, brincando, né, comigo, falou, Marisa,
pobre não tem tamanho. Ele falou brincando, né? Só que assim, a gente deu risada na hora, né? Porque a gente estava conversando entre pares ali, era uma brincadeira, mas depois eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Porque assim, ele quis dizer na realidade que assim, todo mundo ia andar na bicicleta, independente da bicicleta ser pequena ou grande, e eles iam dar um jeito, as crianças iam fazer. Principalmente porque aquilo ia ser tão transformador na realidade deles, que não importava se a bicicleta era grande ou pequena, né? E depois eu comecei a perceber, quando a gente doa alguma coisa, né? Mesmo que seja uma roupa, que seja um sapato, alguma coisa, às vezes a gente doa e a criança usa, por exemplo, um tênis, não é o número dela, mas ela usa mesmo assim, se for maior. Claro, se for menor, daí vai machucar, mas se for maior, ela usa. Ou às vezes você vê uma criança com uma blusa grande para o tamanho dela, ela usa, né? Então, assim, ele quis dizer dessa forma, brincando, e aí eu falei assim, e acabou que eu levei as bicicletas que eu tinha, e ele estava utilizando até hoje, desde aquela época, com crianças. Então, assim, a bicicleta, ela também tem essa questão. Tipo assim, é lógico que uma pessoa de 2 metros de altura não vai conseguir andar numa bicicleta pequenininha, né? Uma bicicleta, sei lá, aro 10, né? Enfim, não sei. Ou uma bicicleta de rodinha, vai estragar a bicicleta, não vai sustentar o peso, enfim. Mas especificamente ou basicamente, uma bicicleta normal, uma bicicleta tamanho médio, assim, uma criança menor ela vai sofrer um pouquinho, mas ela vai conseguir, e uma criança maior também, né? Não vai ficar muito confortável para ela, mas ela vai conseguir também. Então, por exemplo, eu aprendi, eu não ganhei minha primeira bicicleta com 12 anos, então eu andava na rua quando eu era criança com bicicleta de outras pessoas, e eu aprendi a andar de bicicleta na bicicleta do meu irmão mais velho. Ele tinha uma barra forte na época, não sei se vocês vão lembrar agora da figurinha que eu coloquei ali do menininho pedalando com a perna no meio da bicicleta, ali no meio da roda. Eu aprendi a andar de bicicleta daquele jeito. Tipo, era a forma correta? Não, mas como minha perna não alcançava para eu dar, né? Eu colocava a perna ali no meio do quadro da bicicleta, né? Colocava a perna no meio, eu ia toda torta ali, e eu aprendi a andar de bicicleta assim. Então, eu acho que nesse sentido a bicicleta ela é bem democrática. Mas respondendo à pergunta, deixa eu lembrar agora o que o professor perguntou, o que era sobre... Pode me lembrar que eu acho que eu já esqueci. Sobre a coisa da comunidade, que é a questão do receio, da relação, de cair, machucar, não pode machucar. Lembrei. Então, isso é um pouquinho mais complicado da gente abordar com eles, porque realmente, né, eles vão falar, principalmente na escola, a bicicleta é perigoso, skate é perigoso, patins é perigoso, então tem essa questão de ser perigoso, né? Então, a gente conseguir argumentar não é fácil, mas eu acho que a gente precisa demonstrar, por exemplo, que o capacete ele já é o mais importante, na minha opinião, porque normalmente, assim, não tem muitas quedas numa aula de bicicleta, né? Você vai andar dentro da quadra da escola, tem um apoio, uma estrutura, o professor, ele controla a turma, ele explica para os alunos, ele divide a turma. Eu nunca tive problema, sempre trabalhei com turmas grandes, com bastante bicicletas, ninguém se machucou, ninguém caiu. Teve alguns incidentes quando a gente abriu para colocar a bicicleta no recreio, que daí não tinha uma orientação adequada, então algumas crianças ralaram o joelho e tal. Mas assim, eu acho que a ideia é mostrar para eles que pode acontecer, pode. Uma criança ela pode se machucar numa aula de futebol? Ela pode, ela se machuca. Ela pode cair, ralar o joelho, pulando a amarelinha? Sim, ela pode. Então, assim, toda e qualquer atividade, ela trombar com outra criança no recreio, né? Para bater com a trombar com outra criança no recreio. Na verdade, assim, eu sempre penso e costumo dizer, né, quando me perguntam sobre isso, tem que ter toda a segurança, mas aí a criança vai ficar que nem um robô, ela não vai conseguir nem se mexer direito com cotoveleira, joelheira, e capacete, e luva. Você coloca tanta coisa na criança que a criança acaba caindo porque ela não tem a mobilidade que ela precisa, né? E aí, assim, o que eu costumo dizer também para eles, né, quando eles me questionam isso, é que, assim, toda criança cai. Toda criança cai, sempre caiu, vai ralar o joelho, vai... Claro que quando você é bem orientada a atividade,
pode acontecer um acidente grave, e acontece nas escolas? Acontece. Mas, assim, a gente tem que trabalhar com esse parâmetro de segurança, a gente tem que conscientizar tanto os pais quanto os estudantes, né, sobre o que pode, sobre o que não pode. Por exemplo, os meus alunos, eles querem andar sem as mãos. Eles falam assim para mim, professor, eu consigo. Eu falei, não, tudo bem, você consegue, mas aqui não pode, entendeu? Então, assim, a gente tenta minimizar, criar alternativas para minimizar os riscos, para que aí não aconteçam acidentes. Claro que pode acontecer, às vezes acontece, mas não significa que não significa que a gente tem que proibir isso por conta, né, da segurança. Então, por exemplo, você está no trânsito, você está indo para o trabalho, você é um adulto, você pode sofrer um acidente, né, no trânsito, você pode cair, tropeçar, né, e se machucar. Eu tenho histórias de professores que estavam caminhando do estacionamento da escola até a escola, caíram e se machucaram, né? Então, assim, a criança vai cair na aula de basquete, ela vai cair na aula de pedal, ela vai cair na aula de skate, né? Só que, assim, esse cair não vai quebrar a criança, né? E também eu acho que até o cair é um pouco importante, né? A criança tem que aprender a cair, ela tem que... e todo mundo diz, né, que quando você não cai, quem nunca caiu não aprendeu a andar de bicicleta, né? Mas hoje em dia tem muitas crianças que aprendem sem cair, né? Não precisa cair necessariamente. Mas eu acho que cair, esse risco, eu acho que é uma questão mais cultural mesmo. Eu acho que é uma questão de diálogo, de convencimento, né? E aí a gente começar a colocar a cara a tapa e mostrar, e aos poucos vai mostrando para a comunidade escolar, para os pais, para as pessoas que são mais medrosas, né? E eu acho que quando você assume a responsabilidade de que você vai propor uma atividade, que você vai propor um trabalho, às vezes, por exemplo, tem um passeio que você vai tirar os alunos da escola. Pode acontecer muitos acidentes nesse percurso, nesse passeio, né? Tem histórias que criança some, então, assim, a vida é perigosa, né? A gente procura minimizar os riscos, mas eu acho que daí essa questão, eu acho que é uma questão mais de convencimento. Muito legal. Viver é perigoso, como diria Guimarães Rosa, né? Viver é perigoso. Né? Viver faz mal para a saúde. O Ministério da Saúde é diverso. Viver pode ser prejudicial à saúde. É isso aí. Então, a gente... você vai... Não sei, não teve mais inscrições, então você vai dar sequência, né? Posso seguir, então? Acho que pode, né? Assim, as pessoas... Ninguém mais se manifestou. Acho que pode, sim. O Marcelo colocou 2 links aqui. Qual que é o link que é da lista, Marcelo? Antes da Marisa, porque tem uma lista de presença, aí você colocou 2 links. Os 2 direcionam para a lista, é que eu fiquei com receio de lançar pro link que é editável, mas eu acho que não é, não. Tá, então pode entrar em qualquer um, né? Tá bom, fechou. Eu vou pedir para as pessoas preencher só uma vez. Tá bom, para depois a gente fazer o registro. Beleza. Então, com você, Marisa, a gente vai no segundo bloco aí, com você. Beleza, então. Vamos seguir. A última parte que eu pensei para essa nossa discussão de hoje seria a questão, a gente falou sobre que temas trabalhar nas aulas, né? E eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre como que seria uma aula ideal. Porque, independente da disciplina que a gente dê, da prática que a gente vai propor, né? As práticas de letramento corporal, né? As vivências motoras que as crianças têm ao longo da vida e principalmente dentro da escola, né? E como isso vai repercutir na sua vida. Acho que a gente tem que partir de uma boa aula, de boas práticas, mas existem alguns elementos que a gente tem que pensar quando a gente monta a nossa aula, e eu costumo utilizar como parâmetro, que seria pensar numa aula ideal. É claro que a aula real, ela foge um pouquinho do que a gente idealiza, né? Mas a gente tem que partir do princípio de uma aula ideal, para que daí os percalços que vão acontecer ao longo dessa aula, ou dessas aulas, a gente vai conseguindo contornar, né? Por exemplo,
uma queda de uma criança, se ela cair. Eu já tive muitos alunos, eu dou aula já há uns 20 anos. 21 anos já, na verdade. E nesse tempo todo, muitos alunos meus caíram, se machucaram, tive alunos que quebrou o braço. Então, assim, tive aluno que tropeçou na própria mochila e caiu e quebrou o braço, caiu do chão, né? Então, assim, então, é perigoso? Pode acontecer algum acidente? Sim. Mas quando a gente pensa nessa aula ideal, em quais elementos ela deve contemplar, os riscos eles acabam se minimizando. E o que eu penso quando eu penso numa aula ideal? Que essa aula deve conter promover a participação de todos, então eu acho que todos têm que estar incluídos nessa aula. Criar adaptações e novas aprendizagens, então quando você pensa numa atividade, daí você pensa, tá, mas e se não der certo? O que eu vou fazer? Por exemplo, aquela história, né? Tipo, eu vou dar essa aula, mas e se chover? O que eu faço, né? Então, assim, você tem que sempre ter uma carta na manga. Então, criar adaptações e novas aprendizagens. Favorecer a autonomia dos estudantes. Então, eu acho que isso é bem importante também, aos poucos, né? A gente ir favorecendo essa autonomia. Problematizar e tematizar bem o conteúdo que você vai trabalhar, né? Então, para que você tenha argumentos e subsídios para embasar a sua prática. Possibilitar o sucesso dos participantes. Então, assim, as atividades, elas têm que ser desafiadoras para que o aluno sinta-se motivado para participar, mas também ela não pode ser impossível, né? Então, quando você propõe uma aula, propõe uma atividade, ela precisa ser desafiadora, mas ela tem que possibilitar que os alunos consigam. Então, é engraçado que quando você dá aula para uma criança pequena, por exemplo, você faz um jogo de tabuleiro, digamos assim. E você coloca, por exemplo, cada um que conseguir vai ganhar 100 pontos. Então, assim, eles fazem muitos pontos. Para eles, aquilo é muito emocionante, porque eles conseguiram 200, 300, 400 pontos. Né? Quando você está trabalhando com crianças maiores, você pode colocar o ponto real, por exemplo, de como funciona um determinado jogo, mas fazendo com que seja possível que todos consigam. Aí você propôs uma atividade, ninguém conseguiu. Você tem que ter bem embasado e conseguir criar essas adaptações para que nessa mesma aula você fale assim, não, então agora a gente vai fazer uma alteração. Agora, por exemplo, não podia isso, agora pode isso. Né? Aí não podia encostar o pé no chão, agora pode encostar 3 vezes. Né? Criar alternativas e possibilidades para que no final todos consigam. Porque senão ele vai se desmotivar também. E, por último, né, mas não menos importante, manter a imprevisibilidade. Eu acho que com a bicicleta isso é fácil, porque a criança ela chega todo dia para a aula com uma expectativa grande e ela não sabe o que vai acontecer, né? Se ela vai andar, se ela vai se desafiar, se ela vai andar em dupla, se vai ter um jogo, se vai ser só pedalar, se a professora vai deixar ela andar livre pela escola. Então, existem várias coisas que podem promover essa imprevisibilidade. Então, esses são alguns pontos que eu me embaso para montar essa aula ideal, que eu utilizo essa metodologia do professor De Angelo, que ele trabalha bastante sobre alfabetização corporal, e ele traz, né, sobre esse esporte educacional, ele trabalha. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa referência dele, e aí eu adaptei para a nossa aula de bike, né? Então, como que ficou? Vejam só, vou voltar aqui um pouquinho, ó. O primeiro lá, promover a participação de todos. O que eu coloquei ali? Oficina para ser aplicada nas aulas de movimento, né? Que são no contraturno aqui na Prefeitura de Curitiba. Segundo lá, criar adaptações e novas aprendizagens. Coloquei que vai ser composta de aproximadamente 30 aulas. Favorecer a autonomia dos estudantes. Visa estabelecer conexões entre os conteúdos trabalhados. Então, sempre conectar um conteúdo ou outro, uma aula teórica com uma aula prática, uma aula de pesquisa com uma aula de debate, uma aula de
ensinamentos de manutenção, reparos rápidos de bicicleta, com uma aula prática de como fazer esses reparos, né? Vou propor numa aula explicar para eles, mostrar para eles o que é uma chave que vai usar para a bicicleta, mostrar que é importante colocar o banco numa posição ideal e daí trazer eles para eles regularem o banco da bicicleta. Então, fazer essas conexões. Problematizar e tematizar o conteúdo. A gente vai articular, né, o ciclismo educacional com o letramento corporal, contemplando temas variados. Então, fazer essa articulação entre a bicicleta como esporte, como transporte, como educação, como sustentabilidade, como mobilidade ativa, como lazer, como viagem, como turismo, enfim, fazer essas articulações. Possibilitar o sucesso dos participantes, articular o ciclismo educacional e a vivência fora da escola. Então, como que a gente vai fazer esse diálogo com os alunos, né? Ele vai começar na escola, ele vai aprender na escola, vai saber a importância dos itens de segurança, como que ele deve se comportar no trânsito, para daí depois ele fazer essa vivência fora da escola. E ali manter a imprevisibilidade, aqui eu coloquei para o ensino fundamental, né, que seria aqui do 1º ao 9º ano. Mas poderia ser para o ensino médio, poderia ser na universidade, para os alunos de graduação, por exemplo. Então, eu acho que dá para englobar, o ciclismo educacional, ele engloba todos os níveis de escolaridade. Então, é mais ou menos isso que eu tinha pensado, né, sobre uma aula ideal, sobre as aulas de ciclismo educacional. E agora, eu quero passar para vocês exemplos de aula, né? Eu não sei se vocês conhecem, se já baixaram, mas aqui nesse QR Code tem o meu livro, que foi um desdobramento da minha dissertação de mestrado, que é esse livro aí, o Letramento Corporal e o Ciclismo Educacional. Ele está disposto gratuitamente em PDF, se vocês quiserem, daí depois dá para baixar, dá para compartilhar. Tem alguns estudos teóricos no início do livro, e aí depois no final tem exemplos, as aulas mesmo, né? Algumas aulas que eu tinha feito, porque era uma proposta, né? O meu objetivo no mestrado era propor práticas pedagógicas de ciclismo educacional na escola, e agora no doutorado, como uma continuação, aplicar essas práticas educacionais, né, de ciclismo educacional na escola. Então, aqui tem algumas ideias, a gente falou bastante sobre aula hoje, aqui tem algumas aulas, né, tem acho que 25 aulas, agora eu já aumentei para 30, agora no doutorado, né, então, reorganizei algumas coisas já, assim que tiver lançado eu vou disponibilizar também, mas aqui é um livro bem legal, bem didático, todo mundo consegue usar, as aulas estão prontas, você pode utilizar, você pode replicar, você pode usar como base para ter novas ideias, né? Porque não é uma verdade absoluta, é uma forma que eu pensei, que eu adaptei, né? Foi a primeira forma que eu visualizei para trabalhar a bicicleta na escola, mas eu acho que é um ponto de partida para vocês. Não tem muito material sobre isso adaptado para a escola no Brasil, então eu acho que é de uma ajuda. Se vocês quiserem baixar, fiquem à vontade, depois eu posso disponibilizar também o link, se não conseguirem pelo QR Code, mas para usar, replicar, compartilhar, né, para que todo mundo consiga ter acesso. E agora, a gente vai falar sobre a aula da próxima semana. Nossa última aula tem uma atividade, uma tarefa de casa, né, professora tem que passar tarefa. A tarefa da próxima aula é vocês pensarem em uma atividade com a bicicleta na escola. Então, hoje eu trouxe alguns exemplos de temáticas de aula. Tem aí o livro para vocês darem uma olhadinha, para ter ideias. Mas eu quero que vocês pensem em o que vocês fariam, né? Uma atividade, não precisa ser um plano de aula completo. A gente vai fazer igual a gente fez hoje. A gente vai fazer, abrir, né, para que cada um fale sobre a sua atividade na próxima aula. Então, vocês comecem aí a pensar de como propor uma atividade com a bicicleta na escola. Então, estou aberta às ideias. Semana que vem a gente vem com... a gente começa a nossa aula, a nossa última aula com
as respostas dessa atividade, tá? Então, propor uma atividade com bicicleta na escola. Vocês podem também, se puderem, mandar para o meu e-mail ou pelo WhatsApp, se for mais fácil, não tem problema, né? No grupo, tem um grupo, não sei se eu estou no grupo coletivo de vocês, dos inscritos, mas eu acho que dá para propor também. Adiciona ela lá, o Deisiane, aí já tem um grupo, né? E me adiciona também, né? Então, se vocês puderem pensar nessa ideia e me mandar até terça-feira, quarta-feira eu vou ter um tempinho, eu posso olhar, para que eu dê uma olhadinha nas ideias de vocês, para que a gente retome a próxima aula com essas ideias que vocês tiveram. Então, daí, se vocês puderem mandar ou no WhatsApp, ou no meu e-mail, ou no grupo lá, e aí eu dou uma olhada para a gente começar a nossa última aula com essa atividade, certo? E agora eu só vou descompartilhar minha tela aqui, porque eu quero fazer a última atividade do dia. Sei que já está tarde, mas ainda tem mais uma coisinha para a gente fazer. Mas está ótimo. Alguém quer falar alguma coisa antes da última parte? Eu tinha uma perguntinha, já que você vai inaugurar uma outra ação agora, explica rapidinho, só um pedacinho da imprevisibilidade, que esse no que eu fui aceitando as pessoas aqui na sala, eu acabei perdendo aquele pedacinho. Você pode resgatar só aquele pedacinho que quer manter a imprevisibilidade? Foi um pedaço que eu não acompanhei. Manter a imprevisibilidade é no sentido assim, você pensou numa atividade, né? E essa atividade, você pensou, digamos, uma atividade siga o mestre, né? Pensou, vai ter um mestre, o primeiro que está com a bicicleta na frente da fila vai começar a pedalar e os outros vão ter que acompanhar. E aos poucos a gente vai trocando quem é o líder. Essa seria a atividade, certo? Qual que seria a imprevisibilidade? Durante o percurso, uma criança colocou o pé no chão, parou, acabou fazendo uma batida ali de leves, né? Foi uma coisa que não estava, né, no seu horizonte quando você pensou nessa atividade. Aí você recomeça a atividade e por algum outro motivo não deu certo a atividade. Então, manter a imprevisibilidade é saber assim, como que eu vou sair dessa situação que não deu certo? Eu pensei nessa atividade, essa atividade estava proposta ali no meu plano para durar 15 minutos, né? Só que dela não deu certo. O que eu vou fazer com esses 15 minutos? Então, essa imprevisibilidade é você ter uma carta na manga, sabe? Ela não está ali no plano. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos maiores e para os professores, quando eu faço uma formação com eles, é que a gente precisa pensar na aula que não está no plano. Porque aí a gente falou de uma aula ideal, então essa aula ideal está ali, está posta, eu estudei, vai ter lá a primeira parte, vai ser um aquecimento, depois um alongamento, depois vai ter um jogo de futebol e depois eu vou fazer um relaxamento no final. Coloquei ali meu plano de aula, vou dar uma aula de futebol e vai ser assim, começo, meio e fim. Esse é o meu plano de aula. Isso é a aula que estava no plano. Quais seriam a aula que não está no plano? Eu comecei a dar aula, um aluno se machucou. Foi lá e trombou com o outro na hora do futebol e caiu, se machucou. O que eu vou fazer? É uma imprevisibilidade, né? Eu vou ter que chamar alguém, eu vou ter que socorrer quem está machucado, que está sangrando ali. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com os outros alunos? Então, isso são coisas que acontecem que não estão no plano, né? É a aula que não está no plano. Por exemplo, uma criança brigou com a outra, né? Estou lá fazendo jogo, os nervos na flor da pele, quer disputar. Aconteceu uma briga. Tem que parar tudo, separar a briga, vou ter que conversar com a turma inteira, explicar que não pode fazer aquilo, né? Não estava no meu plano de aula ter que discutir sobre comportamento, por exemplo. Então, essas questões imprevisíveis que acontecem, às vezes, numa atividade que a hora que você planeja, você pensa, nossa, tá perfeito. Só que daí você chega lá na prática e não dá certo. Aconteceu isso muito comigo no início da minha carreira, quando eu era estagiária ainda, e naquela época, não sei, hoje em dia eu sei que não pode mais, né? O estagiário ser professor. Então,
Então, ele não pode ser contratado como estagiário e ele ser o professor. Mas na minha época de graduação, desde o primeiro ano de graduação, eu já era professora. Então, eu trabalhava numa escola particular, eu cheguei lá para ser estagiária, né? E aí a diretora falou, não, as tuas turmas são essa faixa etária, e tchau. E aí eu era professora na prática. Então, isso já era uma coisa que não estava prevista, né? Foi uma imprevisibilidade. E aí, o que eu fiz? Eu não sabia nada, acabei de chegar na faculdade, o que eu tinha? Eu era uma ex-atleta. Mas o que eu ia fazer com esse conhecimento que eu tinha no primeiro bimestre da faculdade, com uma turma de 30 crianças de 3 a 5 anos? O que eu vou fazer? O que eu pensei? Eu vou lá na biblioteca, vou pegar os livros e vou ver o que uma criança de 3 anos tem que aprender, o que ela faz, o que ela não faz. Vou montar minha aula nesse sentido. Fui lá, peguei os livros, cheguei na escola, não deu certo. Porque as crianças de 3 anos, primeiro, para eu sair da sala com elas e chegar até a quadra, já era, muito longe para elas, né? Tinha que passar por vários ambientes da escola até chegar. Então, o que você faz? Faz uma fila e vai. Você saía com 30, chegava com 2, né? Então, já era uma imprevisibilidade. Aí, eu tinha que colocar eles no círculo. Colocava eles no círculo, eles não ficavam no círculo. Você colocava 2 sentados, 3 corria, outro se perdia, outro chorava. Então, assim, são coisas que eu não conseguia fazer. Eu fiquei 6 meses para conseguir dar a minha primeira aula. E eu chegava na faculdade desesperada. E eu falava para o professor assim, professor, me ajude. Eu estou dando aula, o que eu faço? Né? Só que o professor, ele também nunca tinha dado aula para criança daquela faixa etária. Ele era um acadêmico, né? Ele era um professor universitário, trabalhava com adultos, com a graduação, era psicopedagogo, né? Não era... Então, assim, ele não conseguia me ajudar. Ele falava assim, Marisa, vai lá e pega o livro. E aí que eu comecei as minhas inquietações, sabe? Então, lá no início da graduação, porque as pessoas, às vezes, que escrevem um livro, elas não dão aula. E quem dá aula, que sabe da prática, às vezes não escreve o livro, né? Então, assim, às vezes a teoria ela não casa com a prática. Então, eu acho que essas são as imprevisibilidades. Mais ou menos isso, não sei se eu respondi. Não, respondeu perfeitamente, sim. Respondeu. Pergunta? Mais alguém tem algum comentário ou posso fazer a última atividade? Ninguém se inscreveu, acho que pode sim. Tá. A nossa última atividade, a gente vai começar hoje, vocês vão prestar bastante atenção, é bem difícil. Então, eu espero que todo mundo está me vendo? Eu só vejo 4 pessoas, mas o pessoal está vendo? Eu acho que é da plataforma, né? Eu também vejo 4 também. Acho que a Então, plataforma... beleza. Se alguém não estiver vendo, daí depois pede lá no grupo, a gente explica a atividade, se quiser participar na próxima semana. Então, vocês estão vendo esse vidro aqui? Sim. Dá para ver o que tem dentro? Parece que tem umas bicicletinhas de papel, uma coisa assim. Isso. Todo mundo consegue ver? Grita Sim. aí. Bicicleta de papel. Bicicleta de papel. Várias, né? Estão vendo? Sim. Várias. Eu vou abrir aqui o vidro. O Fagner tá aí. Oi, Fagner. Olha só, são bicicletinhas, várias, ó. Certo? Ó, de papel, várias. A atividade é o seguinte, ó. Vocês precisam anotar num papel para dizer na próxima aula quantas bicicletas vocês acham que tem aqui dentro. Vocês vão chutar, lógico, que vai ser difícil alguém acertar o número exato, né? Mas vocês vão chutar e quem chegar mais perto vai ser o campeão, tá? Eu faço essa atividade prática, normalmente presencial, mas eu acho que dá para a gente fazer. É só vocês pensarem num número aí, anotarem, e daí vocês vão trazer a resposta na próxima aula. Para a gente... Estou tentando guardar, eu joguei todas aqui agora. Mas é bastantinha. Tentando a guerra. Ó, são de papel, são bem fininhas.
Pensem no Ela é número. fininha. Ela é fininha, deve ter muita bicicleta aí dentro. Ela é bem fininha, ó. Bem Eu já fininha. coloquei meu número aqui. Tá, vocês anotem aí, porque aí a gente... Quem ganhar, quem chegar mais perto, vai ganhar um presente do projeto Hoje Tem Pedal. Tá? Ó, E aí, na próxima aula, a gente encerra com a resposta das bicicletinhas, ok? ok, beleza. Ó, o tamanho. Põe a sua mão ao lado do potinho. Deixa eu ver o tamanho do potinho. É a mão espalmada um pouquinho mais. Né? Estourou o potinho lá, é muita, viu? Ó. É um vidro de pepino, sabe? Aqueles de conserva de pepino? Sei. É um vidro daquele. Ó, dá para chutar agora. Beleza? Beleza. Então, pensem num número aí e vamos ver quem vai ganhar. Ó, show de bola. Ok? Eu acho que hoje seria isso, minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito maçante, né? Eu sempre falo que eu gosto muito mais da prática, mas, né, estamos longe, infelizmente. Mas eu espero que as ideias tenham contribuído e que vocês estejam ansiosos como eu para o último encontro. Não, E tá aí, ótimo. como a gente falou, né, no primeiro encontro, quem não estava aqui, quando terminar o curso, né, na próxima semana, daí o professor Cláudio ou eu posso disponibilizar o material, vou disponibilizar para vocês, tudo que vocês quiserem, né, se tiverem alguma dúvida, podem me procurar no particular, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Beleza. Deisiane, você quer fazer uma observação aí da organização, né? Não, é só para lembrar o pessoal de preencher o link de confirmação de presença, porque todos os dias, quando acaba o curso, a gente encerra o preenchimento do formulário, para garantir que preencheu só quem estava aqui. Então, a gente, pelo número aqui, né, a gente já sabe que nem todo mundo preencheu. Então, quem não preencheu, preenche aí antes de encerrar para garantir a confirmação da presença. Ah, legal. Uai, Marisa, só agradecer. Eu acho que nós temos um caminhão de coisas aqui para perguntar. Eu acho que também vai ter o terceiro dia e tal. Eu falei da comunidade, vai ter outras. Agora, eu acho que você dá pontos, né? Claro, cada um pensa dentro da sua realidade, mas eu acho que dá chaves, né? Eu acho que foi uma noite muito legal que você dá chaves para a gente pensar à luz de cada realidade nossa, que formas de entrada a gente vai trabalhando essa temática, né? Acho que acho muito interessante nesse sentido. Né? O pessoal está dando aqui um retorno muito positivo também, a Mércia, o Francisco Henrique, a Bruna, a Paola, né? Bruna, Simone e os outros aí também. Né? Só temos a agradecer. Eu que tenho, né, a agradecer, fico bem feliz, né, de ver tanta gente interessado na bicicleta, de utilizar a bicicleta na escola, como uma forma educacional, não só necessariamente na escola, a gente pode ensinar fora da escola, que é o que a gente vai ver na próxima aula também, né, porque a gente está caminhando, né, a gente começou lá com como inserir a bicicleta na escola, hoje apresentamos algumas propostas, algumas alternativas de como trabalhar, né, a bicicleta na escola, e aí, no próximo encontro nosso, para dar um spoiler aqui, a gente vai tentar ultrapassar daí esses muros da escola. Eu acho que esse pessoal aí que trabalha aí com mobilidade urbana, né, cidade, educação para a cidade, né? Aqui tem muito, aqui em Curitiba, a gente é uma cidade educadora, sobre como utilizar essa bicicleta. Então, assim, a gente vai tentar agora ultrapassar os muros da escola e tentar fazer essa correlação, né, entre a escola, a realidade escolar, com a realidade social, né, com a realidade real. Então, acho que a próxima aula vai estar bem bacana também. Espero vocês. Pode deixar. E se alguém aqui do grupo, pessoal, tiver alguma bicicleta ou capacete que possa doar para a gente do Escola em Duas Rodas, a gente está aceitando com muito carinho. Assim, né? Por doação, a gente já está com 7 bicicletas entre aros 26 e 24, com aquela questão, mas os nossos meninos são de 11 anos para cima, então
aquele negócio do tamanho lá do aro, a gente se vira, né? Uma pessoa até falou, olha, a melhor bicicleta para ensinar na escola é a dobrável, né? Aí, tipo assim, se a gente for esperar doação de dobrável, o projeto não sai nunca do papel, do jeito que a bicicleta está chegando, nós estamos aceitando. E capacetes hoje, né, o Marcelo confirmou o terceiro capacete, que ele vai doar com muito carinho para nós. Eu só não vi o capacete ainda, mas toda semana eu falo que vai doar, uma hora ele aparece. Mas a gente quer reforçar tanto o convite o pedido para as doações, para acompanhar também a nossa página no Instagram, que nós estamos começando a botar ela, né? É o Dois Rodas Escola, vou botar aqui no chat, né? Para nos acompanhar lá e, quiçá, após a terceira quarta-feira, quem sabe após a terceira parte com a Marisa, fazer uma proposta da gente continuar essa prosa e, quem sabe, aí, né, não só com a Marisa, que a gente está conversando direto, mas outras pessoas, a gente também trocar ideias e continuar essa conversa e essas ações conjuntas para além do minicurso, né, que eu acho que seria muito rico para todos nós. Né? Mas é isso, passar a palavra final para a Marisa e só agradecer do fundo do coração todo o carinho, a entrega, a disponibilidade, inclusive depois de uma jornada de trabalho na escola, ter uma disponibilidade de 2 horas para estar conosco. Só agradecer e passar a palavra final para você aí. Olha, eu estou bem feliz, só queria agradecer também a participação de vocês. Eu acho que foi muito produtivo. Só de conseguir estar compartilhando esse conhecimento, para mim já nossa, é inexplicável. Eu estou bem feliz, eu acho que a bicicleta, aos poucos, ela está começando, a gente ainda está com rodinha, mas a gente já está começando a tirar a rodinha, né, para que ela crie asas e possa voar. E eu fico feliz também por ter pessoas, né, de vários locais do Brasil, eu acho que isso é bem importante também. E só queria agradecer, esperar vocês no próximo encontro, muito obrigada, e até semana que vem. Tchau, minha gente. Muito obrigado, Marisa. Tchau, pessoal. A gente se vê na próxima quarta. Abraço para todos aí.